Fala, professor! Que bênção ter você conosco aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. A você que já é o nosso inscrito, Deus te abençoe. Nós estamos muito gratos a Deus pela sua disposição, pelo seu companheirismo, pela sua presença conosco aqui no nosso canal. E você que está passando agora por aqui, nós certamente temos algo especial para a sua vida. Se você está aqui, certamente é porque Deus preparou esse momento. Não saia daí. Hoje nós estamos de volta no quadro Fala Professor, daquele estudo que estamos fazendo sobre as 10 competências para o professor ou para o educador cristão, ou ainda os 10 passos para o crescimento da sua escola dominical. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. Você recorda? Na última aula nós tratamos sobre o primeiro passo. Nós tratamos sobre o amor, que é a base para a docência cristã. Hoje nós vamos tratar de algo fantástico e indispensável na prática docente. Nós vamos falar sobre o planejamento. O que é planejamento? Nós não iremos falar de forma muito teórica. Nós vamos mostrar aqui como você, professor, pode desenvolver uma rotina semanal de planejamento. Sem dúvida alguma, será uma bênção. Não saia daí. Fique conosco até o fim, porque no fim desse vídeo você verá algumas coisas extraordinárias que nós preparamos para você. Nós estamos aqui no nosso quadro Fala, Professor. Muito bem, então estamos de volta para a nossa terceira aula. Tivemos uma aula introdutória, depois tivemos o nosso primeiro passo e hoje nós estamos na nossa terceira aula, no segundo passo para a sua prática docente ser mais aperfeiçoada. E hoje, como eu te falei, nós vamos, professor, tratar sobre alguma coisa que é indispensável na vida de qualquer pessoa. Nós vamos tratar sobre planejamento e vamos mostrar para você aqui de forma prática uma rotina semanal, de segunda até o domingo, para que você possa adaptá-la à sua realidade ou então seguir na íntegra e certamente a sua aula será bem significativa. Nós sabemos que o planejamento ele tem que atender algumas perguntas. Por exemplo, o que eu vou ensinar? Essa pergunta responde àquela necessidade de haver um conteúdo. Uma outra pergunta bem prática é para quem eu vou ensinar? Né? Então isso demonstra o meu público-alvo. Uma outra pergunta dentro do planejamento é por que eu estou ensinando isso? E isso nós respondemos àquela necessidade de ter objetivos à nossa aula. É interessante que esses 3 pontos nós temos na nossa lição para quem trabalha com adultos. E certamente você que é professor de escola dominical vai perceber que nas nossas lições nós sempre temos essas questões muito bem definidas. Lá nós temos o nosso conteúdo, que já vem pronto, é só nós adaptarmos a nossa realidade. Nós temos os objetivos, né? Nós encontramos lá um objetivo geral e 3 objetivos específicos em via de regra. E também nós temos o nosso público-alvo. É difícil que na escola dominical você fique permutando entre sala e sala. Normalmente você é professor ou de criança, ou de adolescente, ou de adultos. E outras faixas etárias que tem no currículo da Escola Bíblica Dominical. Mas, além desses 3 elementos, no planejamento nós precisamos responder mais outras perguntas. Entre elas, como eu irei aplicar essa aula? Essa pergunta apresenta um elemento chamado estratégia ou metodologia. E ainda, com o que eu irei aplicar essa aula? Ou seja, eu preciso de instrumentos para aplicar essa aula. E essa pergunta, com o que, responde tem como resposta os recursos que eu estarei utilizando na minha prática docente. Esses 5 elementos aí compõem, claro, existem outros, mas esses 5 elementos aí compõem um bom planejamento e é sobre isso que nós vamos tratar nesta aula. É claro, meus amados irmãos, que se você não é um professor dedicado, eu já tenho citado aqui, e volto a citar, Romanos capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz ali que existe um mandamento para os vocacionados. E qual é o mandamento para o vocacionado? Se você tem o dom do ensino, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Como é que eu sei que uma pessoa é vocacionada? É pela sua habilidade? É pela sua oratória? Não, é pela sua dedicação. Então, o planejamento faz parte é componente integrante da vida de um professor que está enquadrado em Romanos capítulo 12 e versículo 7. E alguém pode até perguntar, mas para que planejamento? Nós sabemos que uma boa aula, ela precisa
para que tenha resultado, ela precisa de muito estudo e muito preparo. É algo indiscutível. É contraproducente você chegar na sua sala sem ter um preparo que envolva várias e várias etapas. O planejamento não é algo estanque de uma única etapa, mas possui várias etapas. Nós veremos isso daqui a pouco. E outro dia eu lia um escritor que dizia, na área jurídica, que os verdadeiros e bons advogados, eles não vencem a causa quando estão diante do júri. As causas são vencidas não é no tribunal. As causas são vencidas em um estudo meticuloso, em planejamento, em um esforço para entender todos os processos, todas as provas, as contraprovas, e ele constrói a sua argumentação após muito planejamento. Quando ele chega diante do júri, ele já está preparado. Isso é uma analogia para mostrar que um bom advogado, se quiser ter sucesso, ele precisa de um bom planejamento. Outra analogia muito simples, e a senhora professora vai concordar comigo, é uma cozinheira. A senhora que é dona de casa sabe muito bem que você precisa, para preparar alguma coisa, você precisa observar uma série de fatores. Por exemplo, você vai saber, por exemplo, essa comida. O que é que eu vou fazer? Veja só, o conteúdo. Né? O que é que eu vou servir? Depois que você entende o que vai servir, você precisa entender quem é o seu público. Porque a mesma comida vai servir para a criança e também para o idoso? Claro que não. Então o público vai ser diferenciado. E dentro do mesmo público, por exemplo, não, a minha refeição que eu estou preparando é para pessoas adultas, mas será que dentro desse mesmo público todos podem provar daquela comida? Porque nós sabemos que há pessoas que são limitadas, às vezes pela idade, tem uma doença, é hipertenso, a comida tem que ter um ingrediente a menos ali, ou também diabéticos, enfim. Então, mesmo no mesmo público, você precisa saber que existem formas diferentes para preparar uma comida. Aí agora eu pergunto, professor, se um advogado, um bom advogado, ele precisa de muito preparo. Se uma boa cozinheira, para que possa atender a demanda, precisa de um bom planejamento, não só para quem, mas também que colocar, quantidade para colocar, para formar aquela alimentação. E nós, professores, e em especial o professor da escola dominical. Perceba, se nós levarmos alguma coisa mal preparada, assim como alguém que vai provar uma comida e sabe que ali tem alguma coisa errada, assim os nossos alunos também vão notar que aquilo que nós estamos servindo é uma coisa que foi feita às pressas, que foi feita sem o devido cuidado, sem o devido planejamento. Portanto, hoje nós estamos focando nesse item, professor. Assim como um advogado que ganha causas extraordinárias, precisa se preparar. Assim como uma cozinheira que precisa atender uma demanda familiar que tem várias especificidades. Assim você, professor, quando está diante de uma sala, você pode estar diante de adultos, mas cada um ali tem uma forma de aprender, tem um recurso diferente um do outro, e você precisa atender essa demanda com muito preparo, com muita oração e com outros elementos que nós vamos mostrar aqui. O pastor Antônio Gilberto, aqui, que já foi apresentado o livro, o Manual da Escola Dominical, no nosso quadro A Biblioteca do Educador Cristão, ele fala que a escola dominical, ela não acontece apenas no domingo. Percebam, a escola dominical, ela não acontece apenas no domingo. No domingo é a sua culminância, ou seja, nós vamos apresentar no domingo o que nós trabalhamos durante toda a semana. Isso, claro, se nós formos professores proativos. Daqui a uns dias, nós estaremos apresentando uma aula sobre 3 tipos de professores. Professores passivos, professores reativos e professor proativo. Que tipo de professor você é? O professor proativo é aquele que antecipa as suas ações, ou seja, ele planeja. Planejar é antecipar ações, é pontuar ações. E o professor proativo, ele faz isso porque quando ele estiver diante da sua aula, ele vai saber que será uma bênção, porque houve todo um caminho percorrido para chegar até aquele momento. Sendo assim, nós vamos aqui apresentar uma rotina prática.
Nós estamos introduzindo esse assunto, falando um pouco sobre planejamento, sobre alguns elementos do planejamento, mas nós vamos mostrar para você, professor, uma rotina que seguirá de segunda até ao domingo, de como você poderá, ponto a ponto, atender várias demandas do seu planejamento. E, meu querido, pode ter certeza, essa rotina é fruto de experiência. Eu tive algumas experiências ao longo da minha vida enquanto educador, algumas de sucessos, outras de fracassos, e eu pude compilar essas experiências e notar que, sendo colocadas em práticas esses itens semanais, certamente a sua aula será bem significativa. Portanto, continue conosco. Nós vamos partir agora para passo a passo, de segunda até ao domingo, como deve ser o seu preparo, o seu planejamento para a aula que acontecerá no domingo na Escola Bíblica Dominical.